Paz, amados! Um breve recado antes de começar o vídeo. Você já sabia que criamos mais 3 canais aqui no YouTube? Pois é, inscreva-se lá depois e não perca nenhuma novidade de nossos trabalhos. Os links dos canais estarão aqui na descrição. Bom vídeo! Nos vídeos anteriores aqui no canal, vimos sobre a conversão e a vida do apóstolo Paulo. Se não assistiram, os links estarão aqui na descrição. Continuando, com toda certeza, o povo cristão admira a pessoa de Paulo por seus ensinamentos passados em suas cartas, a sua compaixão e a doação total da obra de Deus. Sem dúvida, ele foi um grande missionário responsável pela pulverização do evangelho através de suas viagens. E durante essas viagens, Paulo passou por várias provações e perseguições por causa de Jesus Cristo. Nesse vídeo, você saberá quais foram essas provações que o apóstolo Paulo passou pelo amor do evangelho, pelo menos as que estão registradas na Bíblia. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre as provações do apóstolo Paulo. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os livros que Paulo escreveu traz muitos relatos, sendo alguns de milagres e provisões de Deus, que ao nosso ver são bênçãos do céu. Mas durante sua caminhada, ele também passou por muitas provações, como Jesus já havia dito aos discípulos. Veja, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Dito isso, vamos ver agora quais foram as provações que o apóstolo Paulo enfrentou. Vamos lá. Abandono. Na segunda carta pastoral em que Paulo escreve ao seu filho espiritual Timóteo, ele está com a intenção de incentivar a fidelidade a Deus e para que o mesmo fique firme na fé em Cristo Jesus. Mas no verso 15 do capítulo 1, Paulo afirma que foi abandonado por seus amigos quando estava na viagem à Ásia. Veja, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Prisão. Paulo estava juntamente com seu amigo Silas, pregando em Filipos, na Macedônia, e havia uma mulher adivinha, possessa de demônios, que estava importunando eles há dias. Então, em Atos capítulo 16, verso 18, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Isso irritou muito os senhores daquela escrava, pois eles deixariam de ganhar dinheiro, e assim levaram Paulo e Silas para a praça principal. E mediante de tal acusação, eles foram açoitados e presos. Veja, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Certa vez, os judeus da Ásia que odiavam Paulo o veem no templo em Jerusalém e acreditam erroneamente que ele está trazendo gentios não convertidos para uma parte da área do templo onde eles eram proibidos. Eles o acusam cuidadosamente de delito e provocam um motim contra ele. A multidão violentamente colocou as mãos sobre ele e o arrastou para fora do templo, quando eles o começam a espancar. Mas o exército romano aparece e salva a vida dele. Veja, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Para a segurança de Paulo, ele é levado à noite por 200 soldados romanos a Cesareia. É em Cesareia que reside o governador Félix.
e onde pode ser ouvido o julgamento contra o apóstolo. Ele o mantém preso por mais de 2 anos na esperança de que alguém ofereça um suborno para liberá-lo. Após isso, Paulo é finalmente enviado a Roma de navio para que César ouça seu caso. Lá, ele ficou um tempo em uma casa alugada, enquanto está preso por cerca de 2 anos, enquanto aguarda seu julgamento e absolvição final da primavera de 63 d.C. Em meados para o final de 67, Paulo é preso novamente, mas desta vez acaba em uma cela de prisão em Roma. Ele é encarcerado até ser decapitado pelos romanos. A data da morte de Paulo está sendo discutida entre os estudiosos, do período de 62 a 68 d.C. Sentença de morte. Quando Paulo estava na província da Ásia, recebeu uma sentença de morte, a qual mesmo perdeu a esperança de viver, mas continuou firme nas promessas de Deus. Veja, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Provação em alto mar. Após as acusações sofridas pelos judeus, Paulo, com base na lei especial concedida para cidadãos romanos, apela para ser julgado por César, com base no direito de ser um cidadão romano. Paulo foi entregue a um centurião chamado Júlio, que era responsável pela segurança de Paulo e outros presos. Uma das primeiras paradas no caminho foi um lugar chamado Mirra. Em Mirra, Paulo e seu guarda centurião mudaram para um navio alexandrino. Logo depois disso, o mar ficou muito agitado e todos ficaram nervosos. Alguns a bordo começaram a pensar que deveriam parar o navio em algum porto e esperar até que as tempestades de inverno passassem. Finalmente, o navio chegou a um lugar chamado Bons Portos. Paulo pensou que este seria um bom lugar para parar e passar o inverno, mas o proprietário do navio, o piloto e outros concordaram que deveriam tentar navegar para outro porto próximo chamado Fenice. Mas Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas não quiseram ouvir Paulo. Por final, aos olhos de outras pessoas, ele era apenas um prisioneiro, e pensaram que o navio poderia sobreviver às tempestades. Então partiram, mas logo tudo começou a dar errado, como Paulo havia avisado. Fortes ventos atingiu o navio, e era tão forte que os marinheiros do navio pensaram que o barco poderia quebrar e afundar. Eles tentaram amarrar cordas ao redor do barco para evitar que ele se quebrasse. Eles jogaram toda a carga no mar para tornar o navio mais leve. Como último recurso, eles até recolheram todas as cordas e peças que faziam o navio funcionar e também as jogaram no mar. Isso foi um desastre. Como a tempestade continuou por muitos dias e noites, quase todos do navio pensaram que o navio afundaria no mar e todos morreriam. Depois de terem passado muitos dias sem comer, Paulo disse a todos no navio: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Mas alguns dos marinheiros não acreditaram em Paulo. Quando viram uma ilha ao longe, tentaram pegar o bote salva-vidas e fugir com ele.
Paulo viu o que estava acontecendo e disse aos seus guardas que se os marinheiros saíssem, ninguém poderia ser salvo. Então, quando os marinheiros levantaram um bote salva-vidas pela lateral do navio, os soldados cortaram todas as cordas e deixaram o bote cair no mar. Por tudo isso, Paulo continuou a confiar em Deus. Havia um pouco de comida no navio, então Paulo reuniu todos e disse-lhes que oraria e então todos comeriam juntos. Finalmente, todos começaram a ouvir Paulo. Na manhã seguinte, todos podiam ver alguma terra à distância. Eles não sabiam, mas a terra era a ilha de Malta. Quando o navio atingiu um banco de areia e começou a se despedaçar, todos entraram em pânico. Alguns dos soldados até queriam matar Paulo e os outros prisioneiros, para que não escapassem. Mas Júlio, o soldado centurião, sabia que Paulo não escaparia. Paulo estava tentando ajudá-los o tempo todo. Júlio parou os soldados e manteve Paulo a salvo. Paulo disse a todos para ficarem calmos. Ele os lembrou de que Deus os manteria seguros. Então, aqueles que sabiam nadar pularam na água e nadaram para a praia. Aqueles que não sabiam nadar agarraram-se à madeira flutuante do navio e a seguraram até chegar à costa. Envenenamento. Após essa provação, Paulo chegou à ilha de Malta. Todo mundo estava com frio, então começaram a pegar lenha para acender uma fogueira na praia. Quando Paulo pegou um pedaço de madeira, ele não sabia que uma cobra venenosa estava embaixo dele. A cobra picou Paulo e ele a jogou no fogo. As pessoas continuaram observando Paulo porque achavam que ele morreria com o veneno da cobra. Estudiosos acreditam que era uma víbora e poderia facilmente matar Paulo. Mas as pessoas da ilha sabiam muito bem qual era o efeito da picada daquela víbora. Mas Paulo não morreu. Ele nem ficou doente. Todos da ilha ficaram maravilhados com este milagre, a ponto de acreditar que Paulo era um deus. Açoites. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo lembra essas ocasiões em que apanhou por açoites por pregar o evangelho. 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoites menos 1. Agora sim podemos entender por que a citação 40 de açoites menos 1. Os judeus, principalmente as autoridades, gostavam de se gabar de que seguiam a lei de Moisés à risca. Então, quando alguém ia receber a pena de açoites, poderia ocorrer da pessoa que estava aplicando a penalidade de açoites se perder na contagem. Se isso ocorresse, o penalizado receberia mais de 40 açoites, e isso seria descumprir a lei. Para evitar a possibilidade desse possível erro, a ordem era de dar no condenado, ao invés dos 40 açoites, o máximo possível, a quantia de 39, para deixar claro que ele não estava recebendo mais de 40 açoites. Com essa ordem, os juízes dos casos esperaram cumprir plenamente a lei de Moisés, descrita em Deuteronômio capítulo 25, verso 2 e 3, nunca deixando de exercer 40 açoites ao condenado, conforme mandava a lei. No entanto, a fala de Paulo sobre 40 de açoites menos 1 também demonstra a hipocrisia do judaísmo daquela época, onde, buscando cumprir a lei de Moisés à risca, descumpriam a vontade de Deus, fazendo oposição ao evangelho, perseguindo os servos de Deus e aplicando penalidades para crimes inventados. É um típico mau uso, ou melhor, manipulação da lei para fins corruptos. E aqui tem um detalhe interessante. Esse açoite que Paulo e anteriormente Jesus também sofreu era chamado de azorrague. Ele tinha 12 tiras de couro e na ponta dessas tiras ou era ossos de carneiro afiado ou pontas de ferro. Uma chicotada era equivalente a 12 cortes expondo a carne viva do condenado. 40 chicotadas dessa era cerca de 480 cortes profundos no corpo. Provações não registradas. Paulo passou por muitas provações que, na maioria, não foram detalhadas, mas ele nos dá um resumo em sua segunda carta escrita à igreja de Corinto, que na ocasião começaram a duvidar da sua posição de apóstolo.
por não ter participado originalmente dos 12, e por isso ele revela sua coragem e amor sacrificial. Veja, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Irmãos, não consigo pensar em ninguém em toda a Bíblia, além de Cristo, é claro, que viveu uma vida de gratidão mais do que o apóstolo Paulo. Isso é significativo, considerando as terríveis provações e sofrimentos que ele passou, servindo assim de exemplo de vida cristã. Pois de fato, nós iremos passar por dificuldades, mas saiba que isso tem um propósito que vem de Deus e devemos aceitar, assim como o apóstolo Paulo escreveu. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando em número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.